Tempo de quaresma, noite de lua cheia, o vizinho, o nome Sebastião, que dizem o povo que virava lobisomem. E meu pai estava sentado no degrau da escada e eu mais para cima, olhando minha mãe costurar. Aí escutei o cachorro latir, aquele barulho que vinha correndo, aquele bicho grande, orelhudo, preto. Vi certinho onde é que estava meu pai na escada. Aí ele assustou e falou, bicho diabo. Ele virou e correu, no instantinho estava na escada do outro lado. E lá fez barulho com a cachorrada também, mas acho que ninguém percebeu mais que era um lobisomem. É igual um cachorrão, com a traseira alta, a frente da mão mais baixa e orelhudo, orelha bem grande. Então por isso que eu acho que se é que existe o lobisomem, eu acho que esse era um. Pode crer. O que vocês acabaram de ver foi meu avô contando a história do suposto lobisomem que ele viu quando era criança. Hoje em dia pode não parecer grande coisa, ainda mais perto das homéricas histórias de terror que a gente vê no cinema todo dia, mas pra ele significou muita coisa em sua infância e decorrer de vida. E pra minha também. Desde quando eu vi essa história quando eu era criança, fiquei absolutamente fascinado pela figura dos lobisomens. Pedi incessantemente pro meu avô recontar essa história pra mim. Após isso, quando eu entrei na primeira série, com meus 7 aninhos, convenci vários amigos da minha classe que eu era um lobisomem. E na verdade, eu adorava fingir que eu era um em toda oportunidade que eu tinha. Aos meus 9 anos, no primeiro e único Halloween que eu tentei participar, é claro, eu me vesti de lobisomem. Usando só um gorro felpudo da minha mãe, um par de luvas, uma roupa preta e um narizinho pintado. Anos depois, no caso, ano passado, numa apresentação do meu trabalho, é claro, novamente, lá estava eu de lobisomem. E eu tive que aproveitar todas as oportunidades que eu tive para registrar esse momento. Onde eu quero chegar com tudo isso? Na verdade, não muito longe. É só que eu não vou ter outra oportunidade para contar essas histórias, então tá aí elas. O ponto é, lobisomens são seres sensacionais e, ao meu ver, os monstros mais fascinantes que existem. Se é que eles existem. Mas a trajetória deles ao longo da história é um tanto complicada e o conteúdo analítico a respeito deles um tanto escasso. Então acredito que eles merecem um breve vídeo ensaio para entendermos melhor a sua evolução e características essenciais e únicas de sua mitologia. Capítulo 1. Quando as lendas se confundiam. Eu acredito que seja senso comum o fato de que os lobisomens são uma daquelas lendas universais do qual se pode encontrar um equivalente em cada parte do mundo, variando bastante de conceitos e background dependendo da parte geográfica em que você se encontra. Mesmo no Brasil, as lendas relacionadas às formas de se transformar em um lobisomem variam bastante de estado para estado. Na Grécia Antiga, Lycon foi transformado em lobo por Zeus após sua tentativa de induzir o deus grego ao canibalismo. Caramba, os gregos eram criativos pra caralho. Mas também na Grécia, a loba Capitolina foi responsável pelo cuidado de Rômulo e Remo. O que mostra que nem sempre o lobo é uma figura maléfica na história humana. Muito pelo contrário, a verdade é que lobos nunca foram criaturas sanguinárias e violentas como costumamos pensar. São na verdade, em geral, caçadores de outros animais silvestres que não os humanos. E, meu Deus, olha esse lobinho. E, olha esse lobinho. Tá. Vai. Vai tomar no cu, fofo pra caralho. Olha. Que fofos. Durante muito tempo, ambos dividiram a mesma parte da cadeia alimentar, sendo caçadores das mesmas espécies de animais. Então eita, pega. Corre. Corre, bichinho. Corre. Esse é louco. É o bichinho correndo. Pega. Isso evidencia a profunda ligação dos homens com essa criatura e porque a imagem do lobo é tão forte em nosso imaginário popular desde aquele tempo, sempre rendendo aquelas famigeradas metáforas como existem 2 lobos dentro de você. Não sei como você ainda tá vivo, mas o SUS não cobre não. O ponto é que, no geral, os lobos sempre foram muito mais vistos como figuras benéficas e celestiais pelos povos antigos do que como psicopatas, assassinos incontroláveis. No leste europeu, os lobos eram condutores das almas ao paraíso. Assim como Anubis na mitologia egípcia,
mas que tecnicamente é um cachorro, e acho que cachorros homens não contam para esse vídeo. Em várias tribos, os xamãs usavam vestes de lobo para conduzir os ritos. Enfim, com tudo isso a gente vê que os lobos na verdade sempre foram criaturas bem bacanas na nossa história. Acho que eu não preciso dizer quando foi que a ideia de lobisomens serem sanguinários se popularizou, né? Então, na Idade Média, basicamente, todo mundo ficou louco. Começou um surto absurdo de superstição alimentado pela Igreja Católica. E foram registrados incontáveis casos de licantropia, vampirismo e bruxaria. Nessa introdução de Edson Bini ao livro Homens, Lobos e Lobisomens, ele diz: as religiões institucionais fizeram o que fazemos quando empurramos a poeira debaixo do tapete. Com o objetivo de superar ou suprimir o que designam como mal, o têm reprimido e ignorado há milênios, na esperança de mantê-lo exorcizado mediante devoções, preces, abstinências e sacrifícios. A repressão, todavia, não mata nem suprime. Pelo contrário, leva o reprimido à revolta e a encontra novos meios de resistência, geralmente extremados, para reagir. Então vemos aqui como um falso moralismo institucionalizado e repressivo gerou esse surto fantasioso em uma sociedade alienada. Mas é interessante observarmos esse momento da história como o grande Big Bang dos monstros na cultura ocidental. Aqui estava presente a grande essência do que faz essas criaturas tão fascinantes, a relação dela com o inconsciente reprimido humano, a projeção dos nossos medos e angústias no desconhecido ilusório, a busca por individualidade. Enfim, para quem tiver interesse, eu já abordei um pouco mais sobre isso no meu vídeo sobre Lovecraft. O link vai estar no card. Outra passagem excelente de Edson Bini na mesma introdução diz: a alma humana, este complexo profundo, intricado, labiríntico, é um domínio múltiplo e ambivalente de anjos e demônios, de luzes, semitons e sombras, de sublimidades e torpezas, de excelsitudes celestiais e pântanos estagnados, de palácios e escombros. Na impotência de administrar o lado negro, ou menos claro da alma, disfarces grotescos foram criados devido à força inelutável de uma energia que tem que ser liberada. Se o indivíduo humano não pode encarar a face sombria, perturbadora, pavorosa e maligna de seu ser, por que não exteriorizá-la e transferi-la para outra criatura? Mas por que o ser humano disfarça-se, traveste-se, transforma-se, para que possa trazer à tona e manifestar esse lado sombrio e obscuro de sua alma, capacitando-se a fazer tudo que com sua persona, a máscara exigida para a convivência social regulada pela moral e a lei, o está impedindo de fazer? Creio que essa é uma forma boa de definir e entender não apenas os lobisomens, mas o fascínio e relação dos humanos com os monstros em geral. Até porque a verdade é que pela maior parte da nossa história nunca houve definições muito claras entre os diferentes seres demoníacos que assombravam a sociedade. E eu não estou dizendo só a respeito das diferentes versões sobre cada lenda, mas sobre elas em geral. Por exemplo, para a maior parte das pessoas até o século XIX, lobisomens não passavam de uma derivação do vampirismo, o vampirismo uma derivação da zumbificação, a zumbificação derivada da bruxaria e todos esses arquétipos derivados de demônios ou fantasmas. Recomendo o livro Lendas de Sangue, da Flávia Idreciano e Wayne Bartlett, que faz um panorama bem completo de como esses diferentes monstros se mesclavam no imaginário popular da época. Foi só com o passar do tempo que os monstros foram se concretizando, cada um em seu próprio estigma mitológico, do qual nos vem à cabeça atualmente se pensamos neles. Então, se eu quero analisar os lobisomens sem me confundir com outros seres e chegar ao cerne de sua filosofia e essência básica, temos que pular para o próximo estágio evolutivo da monstruosidade. Capítulo 2. Os monstros chegam ao cinema. Apesar de todos nós amarmos e entendermos como o cinema mudou para sempre a história da arte, a verdade é que não houve muitos temas consagrados por ele. Da mesma forma que os super-heróis foram estigmatizados na mídia dos quadrinhos como coisas praticamente inseparáveis, ou então como os tentáculos da literatura percorreram todo e qualquer tema que você possa conceber do imaginário e história humana. Mas se tem uma coisa que eu acho que deve mais ao cinema que qualquer outra mídia e que tornou-se algo inseparável de seu cerne, são os monstros. Foi o cinema que repaginou os monstros de uma maneira que hoje vemos como definitiva. Houveram sim obras-primas com esses monstros antes, mas ainda longe de impactar a cultura pop da forma como esses filmes impactaram e se concretizaram. Pegue, por exemplo, o clássico Drácula de Bram Stoker, que sim, tem o mérito de conseguir pegar tudo que já havia sido feito com o vampirismo, definir o que havia de mais importante ali e condensar em um único personagem e trama. Mas ainda haviam coisas ali que faziam o vampiro se confundir um pouco com demônios ou mesmo os lobisomens. Foi apenas com as adaptações cinematográficas da obra que o vampiro se caracterizou de vez na cultura popular e imaginário humano. Mas é claro que com o Drácula isso foi em menor escala por haver seu precedente no livro.
que ainda era bem superior à maior parte das suas adaptações cinematográficas. Diferente, por exemplo, do livro O Médico e o Monstro, que mesmo tendo sido o equivalente de Drácula na literatura para o mito do Dolphanger, viu em sua adaptação para o cinema em 1931 uma versão melhorada, aprimorada e ainda mais brilhante da história de Robert Louis Stevenson do que do próprio livro. Desde a aurora do cinema vimos essas criaturas tão dispersas da mitologia ocidental sendo reintroduzidas no nosso imaginário em suas formas mais emblemáticas. Os dois maiores exemplos disso são, sem dúvida, a trilogia dos Mortos-Vivos de George Romero, que praticamente criou do zero a ideia dos zumbis, e, é claro, com o Lobisomem, com seu filme de 1941. Eu quero fazer um parênteses rápido para dizer que o livro O Senhor dos Lobos, de Alexandre Dumas, o mesmo escritor de Os Três Mosqueteiros e O Homem da Máscara de Ferro, é para mim uma obra literária absolutamente brilhante e poderia muito bem ter sido um equivalente literário de Drácula para o mito dos lobisomens. Mas infelizmente não é esse o mundo que a gente vive, então para o nosso mundo a obra em questão foi O Lobisomem de 41. Mas com justiça, é pra mim, entre os filmes clássicos da Universal, aquele que tem o melhor roteiro. Mas antes de entrarmos a fundo nele, é bom vermos como os monstros, que até então significavam tantas coisas em relação ao imaginário humano e a nossa relação com as criaturas e medos da humanidade, acabaram por ficarem limitados a poucas analogias possíveis nas suas reimaginações cinematográficas. Os vampiros modernos ficaram tanto estigmatizados nas discussões de cunho sexual. Os zumbis, posteriormente, seriam um arquétipo perfeito para discussões sociológicas. O Frankenstein concretizou-se como um herói melancólico e inocente para os que buscam aceitação. Enfim, como se percebe, no geral se tornaram figuras muito mais ideológicas que filosóficas. E aqui está o grande trunfo da reimaginação do lobisomem pelo roteirista Curtis Sieldmark. No filme, após a morte de seu irmão, Larry Talbot retorna à sua cidade natal e tenta se reconciliar com seu pai. No processo, obviamente, ele acaba sendo atacado por um lobisomem, herdando então sua maldição. Ao final do filme, ele é morto por seu próprio pai. Apesar de ter morrido nesse filme, o lobisomem é meio que o Kenny dos filmes da Universal, então ele reaparece e morre de novo nos 3 filmes seguintes, e ninguém liga muito pra isso. Oh meu Deus, mataram o Talbot! Seus filhos da puta! É com um sorriso no rosto que lhes digo que, para sua reintrodução no imaginário popular, o lobisomem seria um monstro a carregar em si o existencialismo e psicologia humana. Ele conseguiu manter em si toda a amplitude de discussões e temas que eram atribuídos a todos os monstros dos tempos medievais. O lobisomem era, nos tempos modernos, a representação perfeita de nossos demônios e lados ocultos. Nos filmes seguintes, veríamos Talbot em busca de um alívio para sua dor. Ele descobre que nunca poderá morrer enquanto a maldição não for quebrada, então, para proteger as pessoas ao seu redor, ele busca ou então uma cura ou o suicídio. Nem preciso dizer que é uma motivação extremamente forte para o personagem. Vemos Talbot sofrendo em desespero todas as vezes que é tomado pelas forças incontroláveis de sua maldição. E ainda mais nos tempos atuais, é difícil não traçar uma relação imediata entre essa criatura e os problemas psicológicos que assombram a sociedade moderna. Mas ainda há aqueles que possam dizer que os lobisomens exercem o mesmo papel filosófico de analogia que os Doppelgangers. E é um pouco verdade. De fato, eles e os lobisomens são seres que filosoficamente podem se confundir bastante. Então eu me sinto no trabalho de tentar definir quais são as diferenças entre essas duas criaturas. Capítulo 3. De médico e lobo, todo mundo tem um pouco. Os Doppelgangers são uma lenda que se origina na Alemanha. E no conceito mais universal, se refere basicamente a sósias. Mas com a evolução desse mito na literatura e posteriormente no cinema, tornou-se a ideia de serem o oposto equivalente da pessoa em questão. Então, se de um lado Dr. Jekyll é bondoso, Mr. Hyde é malicioso. Jekyll é educado, Hyde um filho da puta cuzão. Jekyll bonitão, Hyde feio pra desgraça. O mito, de certa forma, é um derivado moderno dos lobisomens, outra criatura que transita entre o infame e o virtuoso dos seres humanos. E portanto dá pra se dizer que a filosofia aplicada aos dois pode ser a mesma, já que ambos se referem a transformações do lado mais bonito da alma para o lado mais tenebroso. Mas há uma diferença essencial entre os dois. Os Doppelgangers são a consequência perfeita e exata de quem você é, a oposição à sua essência. Como em um episódio de South Park, enquanto os Doppelgangers de todos os personagens eram maldosos, o de Cartman era um doce. Já o lobisomem é uma criatura implacável e impessoal, com a mesma força destrutiva, aterrorizante e incontrolável para todos que são amaldiçoados. Voltemos ao filme de 1941. Sem dúvida, a maior sacada do filme são os provérbios poéticos que descrevem a condição do lobisomem. Até um homem que é puro no coração e reza suas orações à noite, pode tornar-se um lobo quando o acônito floresce e a lua do outono estiver cheia e brilhante. Even a man who is pure in heart and says his prayers by night
may become a wolf when the wolfbane blooms and the autumn moon is bright. A ideia é clara. Independente do homem que você seja, independente do que você faça, você pode se tornar um lobisomem. Essa essência, pra mim, é a grande característica da criatura que a torna tão interessante em sua abordagem na atualidade no imaginário humano. Qualquer filme que você faça, qualquer personagem que você escolha para ser o lobisomem, por mais descaracterizado que você o deixe, esse dilema de alguma forma sempre está presente. É ao mesmo tempo um bom direcionamento de história e uma página em branco. Você pode relacionar isso com uma variedade tão grande de temas. É claro que, infelizmente, por questões orçamentárias, não se investe tanto em filmes de lobisomens quanto se deveria. É muito mais barato você fazer um zumbi, um vampiro ou mesmo um doppelganger. E você tem que cavar bem fundo para achar os melhores filmes desse gênero, mas a riqueza do debate que eles proporcionam é enorme. A relação mais comum é entre o lobisomem e a puberdade. Mesmo o jovem que é puro no coração e reza suas orações à noite, pode se tornar um punheteiro quando a idade avança e os pelos surgem. Ok, isso foi horrível. Continuando. Stephen King, em sua obra A Hora do Lobisomem, levou a ideia de um homem puro de coração que reza suas orações à noite ao cúmulo ao retratar um padre em uma cidadezinha como sendo lobisomem. Narra também a criatura em seu livro como se fosse uma força da natureza tão implacável quanto o pôr do sol. Uma criatura chegou a Tarkas Mills, tão sorrateira quanto a lua cheia presidindo o céu noturno. É o lobisomem. E não há motivo para o surgimento dele do que haveria para a chegada de um câncer ou de um psicótico com intenções assassinas ou de um tornado devastador. A hora dele é agora. O lugar dele é aqui. A paranoia de que qualquer um, ou até todos, podem se tornar um lobisomem é algo constante no cinema licantropo, pois isso reflete claramente essa áurea tão fascinante e assombrosa que exala dos uivos noturnos. O que é o lobisomem? Quem é o lobisomem? Todos nós temos algo dele dentro de nós. E diferente dos doppelgangers, que são apenas uma sátira de quem nós realmente somos, alheia à nossa verdadeira natureza, o lobisomem está presente em nós a todo momento, nos mais íntimos pensamentos de nosso dia a dia, nos olhares maliciosos e nas mudanças de nossa personalidade ou aparência, nos hálitos que sentimos e nas vozes que ouvimos, nos gritos dos becos, nas mortes, no nascimento, no prazer, na dor. O lobisomem é o arquétipo da própria existência humana, da vida em todos os seus efeitos, selvagerias e natureza. Das crises de identidade de Jack nos quadrinhos da Marvel nos anos 60, na paranoia nacionalista de The Beast Must Die, na depressão de Talbot nos filmes da Universal dos anos 40, na pura maldade encarnada de Stewart em Wolf de 94, na maternidade e sexualidade de As Boas Maneiras de 2016, no vira-vira folclórico libertador de Ney Matogrosso nos Secos e Molhados. Os lobisomens são nosso ser íntimo que evidencia as coisas que nos fazem quem somos, que escancara nossas reais intenções e obsessões, nossos medos e segredos, nossas verdades e mentiras. É justamente sua pluralidade e indefinição que torna os lobisomens os monstros definitivos da história humana. Nenhum outro monstro nos estuda e se relaciona a nós de maneira tão próxima e honesta. Independente de quem nós somos, nós podemos e iremos nos tornar lobisomens quando a cônito florescer e a lua do outono estiver cheia e brilhante. Mas não será necessário uma bala de prata para nos levar. O tempo se encarregará disso. Como dito em outro provérbio icônico do clássico de 1941, o caminho que trilhaste foi espinhoso, embora não por tua própria culpa. Como a chuva entra no solo, o rio corre para o mar, as lágrimas correm para o fim predestinado. Teu sofrimento acabou, agora vai achar paz pela eternidade. Eu queria retornar um pouco agora para as lendas e histórias que ouvimos dos nossos avós ou familiares. O meu em especial. Meu avô não é do tipo que inventa histórias, e dado sua idade e a minha, ele não ia continuar a mentir por puro entretenimento da minha parte. Então ele definitivamente viu alguma coisa. Agora, poderia ter sido um cachorro, um lobo comum, ou qualquer coisa que não um lobisomem. Mas talvez fosse de fato um lobisomem, e existam coisas no mundo do qual nunca teremos total compreensão, ou simplesmente evitamos tentar compreender por medo do que podemos encontrar. Independente de qual alternativa você escolha, deixo para finalizar esse vídeo as palavras de encerramento do conto O Lobo, do grande escritor Guy de Maupassant. No conto, uma história de lobisomem está sendo contada aos convidados de uma festa, e no final da história se segue o seguinte diálogo. O marquês calou-se até que alguém perguntou: essa história não passa de uma lenda, não é verdade? E o narrador respondeu:
Juro a vocês que é plenamente verdadeira. E então uma mulher declarou com sua voz suavíssima: não importa se é ou não, a beleza está em ter paixões assim, tão intensas. Então galera, espero que tenham gostado do vídeo. Ele foi mais uma espécie de carta de amor minha para os lobisomens, mas eu ainda pretendo fazer outros vídeos lobisomens nos próximos meses e anos. Eu ainda pretendo lançar mais 2 vídeos esse mês, eu sei que vai ser difícil, mas eu vou dar o meu máximo para conseguir. Então não esqueça de compartilhar esse vídeo, porque dá bastante trabalho. Muito obrigado a todos, até a próxima, valeu!